Bem-vindos a todos. No vídeo de hoje, mergulharemos nas profundezas da história para explorar a fascinante narrativa da Torre de Babel. Preparem-se para uma jornada única pela antiguidade, enquanto desvendamos os mistérios por trás da construção audaciosa da Torre de Babel e as consequências que moldaram o curso da história humana. Apertem os cintos, pois estamos prestes a embarcar numa viagem intrigante pelo tempo e pela imaginação. Num distante capítulo do passado, a Torre de Babel se destaca como uma narrativa repleta de simbolismo e significado, tendo suas raízes fincadas no livro bíblico de Gênesis. Este relato antigo lança luz sobre uma história intrigante que se desenrola em um contexto pós-dilúvio, um período tumultuado onde a humanidade lutava para se restabelecer. Após a devastação do dilúvio, apenas Noé e sua descendência sobreviveram para repovoar a terra. A construção da Torre de Babel foi um empreendimento monumental, alimentado pela ambição e pela determinação dos descendentes de Noé. Inicialmente, os construtores escolheram um local estratégico para erguer sua obra-prima, optando por uma vasta planície na região da Mesopotâmia, onde as terras eram férteis e propícias para a edificação de uma estrutura imponente. Os construtores, unidos por uma língua comum, começaram a reunir os recursos necessários para a construção da torre. Pedras, tijolos e outros materiais de construção eram extraídos e moldados nas proximidades do local. A coesão entre os trabalhadores era notável, e a torre começou a tomar forma gradualmente. A arquitetura da Torre de Babel era ambiciosa e singular. Escadas íngremes ou talvez uma rampa sinuosa devem ter sido incorporadas ao projeto, possibilitando o acesso a diferentes níveis da torre. A grandiosidade da Torre de Babel também se refletia na sua altura impressionante, destinada a ultrapassar qualquer construção existente. Cada tijolo colocado era uma expressão da determinação humana de desafiar os limites da própria existência. O progresso constante da construção alimentava a esperança dos construtores de atingir os céus e afirmar sua presença no cosmos. No entanto, a ambição humana alcançou limites que transcendiam a vontade divina. Deus, observando a torre que se elevava em desafio para o céu, decidiu intervir. O ato divino de confundir as línguas dos construtores levou à desordem e à incompreensão, frustrando assim os esforços para a conclusão da Torre de Babel. O projeto grandioso foi abandonado, e os construtores dispersaram-se pelo mundo, cada grupo formando sua própria cultura e linguagem, marcando o fim da audaciosa empreitada que ficou registrada na história como a Torre de Babel. Essas comunidades, agora separadas por barreiras linguísticas, empreenderam jornadas para diferentes partes do globo. Cada grupo levava consigo suas tradições, conhecimentos e técnicas de construção. O resultado desse processo de dispersão foi a diversidade cultural que se desenvolveu ao longo do tempo. A criação de novas línguas e culturas proporcionou uma riqueza de perspectivas e modos de vida únicos em cada comunidade. À medida que os grupos se estabeleciam em diferentes regiões, adaptavam-se nos ambientes locais, desenvolvendo práticas agrícolas, sistemas de governo e crenças que refletiam suas experiências e desafios específicos. Assim, a dispersão dos construtores da Torre de Babel contribuiu significativamente para a complexidade e a variedade do tecido social humano. Essa narrativa bíblica ressoa como uma explicação para a diversidade linguística e cultural, encapsulando as origens da multiplicidade de idiomas e modos de vida que caracterizam a história da humanidade. A Torre de Babel não é apenas um relato bíblico, mas uma metáfora atemporal sobre os limites da ambição e a inevitabilidade da diversidade. Nesse episódio, testemunhamos não apenas uma torre que se erguia para os céus, mas o início de jornadas que moldaram civilizações, deram origem a línguas distintas e alimentaram a riqueza de experiências humanas ao redor do globo. Hoje, ao explorarmos os matizes culturais e linguísticos que nos cercam, somos herdeiros dessa dispersão, conectando-nos a uma narrativa que transcende fronteiras. A Torre de Babel, em sua complexidade e simbolismo, continua a inspirar reflexões sobre a unidade, a diversidade e as complexidades intrínsecas da condição humana. Que este relato possa ter sido enriquecedor e de grande sabedoria para avaliarmos os limites que devemos respeitar. Nada, nem ninguém pode alcançar a soberania de Deus. A ambição é um passo para o fracasso. Compartilhem esta história e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.